Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do Pod Mãe, o segundo desse ano, que em janeiro eu gravei em São Paulo e agora, aproveitando as minhas férias, não pude deixar de conversar com essas duas maravilhosas que eu convidei hoje para a gente conversar sobre maternidade, empreendedorismo e educação. Nossa, isso dá, assim, uma websérie de 20 capítulos. Mas vamos lá, gente. Eu sou a Valesca Karsten, sou educadora, sou mãe do Tiago e da Roberta. Sou idealizadora desse podcast, esse espaço de escuta e trocas, que tem me trazido muitos aprendizados e trocas com essas pessoas que andam por aqui e os retornos que a gente tem inspirado muitas pessoas. E esse é o objetivo, né? Sermos uma rede de apoio que inspira, que transpira coisas boas para as mães que tanto precisam, né? Então é isso. Eu vou começar hoje esse episódio que chama Brincar, Educar e Empreender. Maternidade e conexões. E aqui estamos nós. E eu vou começar apresentando essas meninas que estão aqui comigo. Vou começar com a Priscila, que é mãe do Gael, que tem 7 anos. A Priscila é educadora parental, pós-graduada em Neurociências e Desenvolvimento Infantil e está cursando Neuropedagogia. Priscila é apaixonada e os olhos dela azuis brilham quando fala sobre isso. Apaixonada pelo que faz, se realiza em ver os resultados através da sua orientação e mentoria para as famílias em uma abordagem educacional mais respeitosa e uma nova perspectiva sobre a educação das crianças. Além disso, a Pri é escritora, palestrante e produtora de conteúdo, além de consultora familiar. Através de sua abordagem prática e sensível, estabelece conexões genuínas para aqueles que buscam ajuda na criação de suas crianças. Seja bem-vinda, Pri. Obrigada, adorei. Quero levar esse resumo aí para mim. E aqui comigo também tem a Dani Mendes, que é mãe de 2 filhos adultos, a Fernanda, de 27 anos, e o Rodrigo, de 22 anos, e da Nina, a pet escorpiana, que é a rainha da casa. Total. Dani é empresária, sócia da Animação, há 38 anos, formada em Economia pela UFRJ, pós-graduada em Gestão de Pessoas pela IAG PUC Rio e em Gestão pela COPEAD UFRJ. Olha só, a Dani. Quantas unidades, Dani? Então, estava fazendo a conta agora. Vamos para a 12ª. 12ª unidade de atividade com crianças nos shopping centers e em recreação em festas. Casa de festas, parquinhos, eventos de pessoas jurídicas, pessoas físicas, eventos em shoppings. Então, conta pra gente como é que começou esse teu negócio de tanto sucesso. Eu quero saber da Dani lá atrás, assim, como é que cursou economia? E antes de cursar economia, o que você fazia? Então, eu tinha 18 anos, né? Estudava no Santo Inácio, que é um colégio aqui do Rio, e eu adorava animar festa. Eu ia a qualquer festa eu animava, era uma coisa genuína, eu me divertia com aquilo. E a gente começou brincando, eu e meu irmão. Então, o nome Animação veio porque eu sou anima e ele é o som. E a gente começou a fazer. Eu fui fazer faculdade de economia, meu irmão de comunicação. E eu tive 2 pais loucos, né, que apoiaram. Porque se a minha filha estivesse fazendo o FRJ, hoje economia, e falasse que ia fazer animação de festa, eu estou falando da década de 80. Tá? Década de 80, não tinha chefe, tinha cozinheiro. Sim. Não tinha estilista, tinha costureira. Né? Imagina, estou fazendo animação e meus pais, minha mãe é museóloga, meu pai é químico, eles apostaram total na gente e a gente começou a fazer de brincadeira e começamos a fazer e começou a dar certo. E aí eu falei, cara, acabou, né? Já estou com 28, vou voltar para o mercado, eu fui fazer o primeiro MBA. Aí eu cheguei lá na PUC, eu falei, meu Deus, todo mundo reclama do que faz. Eu adoro o que eu faço. Paguei o MBA com as festas que eu fiz para toda a turma, porque era todo mundo diretor de RH. Deixa eu entender, vocês faziam assim a recreação das festas? Só, a gente não tinha loja. A gente animava, a gente ia com uma bolsinha, um Fiat 147. Que maravilha. Né? E a gente animava. Pegava o microfone lá e corria. Brincava. E se ocupava das crianças nas festas. Todas. Os 2 com uma galera. Ele era o som.
Ele ficava no sol e eu ficava brincando. Olha só. E sabe, Dani, aí uma parte, antes de eu vir para a Pri, eu escutei um podcast seu e da Ana Badaró. Maravilhosa. Maravilhosa. E eu fiquei muito encantada, e por isso você está aqui hoje, né? Porque eu fiquei pensando assim, por que uma unidades de festas há quase 4 décadas dá certo? Porque tem um olhar de alguém que realmente se preocupa e se ocupa das crianças com qualidade. Com certeza. Foi isso que me chamou cuidar, a atenção. Né? É o cuidar. Sim, Né? sim. Eu falo para minha equipe o seguinte até hoje. A gente pode fazer 200 festas por mês. A gente recebe 30 mil crianças por mês. Nossa. Né? Mas aquele dia é único. Uhum. Você não pode encarar mais uma festa. É a festa do Gael. E o Gael faz aniversário uma vez por ano. Quando aquela criança vai brincar ali com a gente, aquele momento não vai voltar. Então, é olhar mais cuidadoso, é olhar além do que você está fazendo, é olhar além da recreação, sabe? Uhum. É empatia, sabe? Sim, eu entendo. Mas e como fazer isso com... Quantos funcionários vocês têm? Hoje, quase 400. E como que eles... Eu imagino, porque eu tenho uma escola e eu também tenho muitos funcionários e a gente conversa e eu me sinto uma pessoa que inspira, através do meu jeito de cuidar, o pessoal que trabalha comigo, Claro. né? Mas como fazer isso com tanta gente? Cultura, né? Tem uma frase que meu irmão sempre fala, que é muito bacana, que é o seguinte: cultura é aquilo que você faz sem que ninguém esteja olhando. Né? Então, assim, quando você entra na animação, a gente tem uma missão que é fazer as crianças felizes. Para você fazer as crianças felizes, você primeiro tem que fazer seu time feliz. Uhum. Né? Então, a cultura ela é genuína das pessoas. Se dá alguma coisa errada, eles sofrem. Às vezes eu falo, não, mas tudo bem. Não, mas deu errado. Então, assim, a cultura é você acreditar. Qualquer negócio, qualquer coisa que você faça, se você não acreditar, quem vai? Sim. Nem a sua mãe acredita se você não acreditar. E olha que mãe é um ser de nível de evolução do Pokémon no último estágio, né? Então, mãe é um ser que acredita genuinamente. Sim, me faz muito sentido o que você está dizendo. Mas eu acho que isso, em escala maior, eu tiro meu chapéu para você. Com certeza. você tem escola, você é tão doida quanto eu. Como E dizia... você também lida com... Nós estamos Com as três família. aqui pela doideira mesmo, pela loucura. Porque a gente lida com a coisa... Olha é. só, a gente lida com o maior tesouro da vida das pessoas. Certamente, Sim, acabou. Certamente, é isso aí. Por isso a gente precisa ter esses espaços, assim, de respiro e de ver umas malucas que nem a gente, pra gente, assim, compartilhar a doideira. Mas Com eu não certeza. sei fazer outra coisa. Nem eu. E Nem vou te quero. dizer, agora em férias, sinto falta das crianças, sonho com elas, sonho com o ambiente de trabalho. Tiro férias porque eu preciso desocupar minha cabeça para poder ter energia, porque a gente é um trabalho que não desiste nunca, não para de pensar nunca. Mas é muito apaixonante, né? E assim, Pri, como que você chegou na educação? Foi através da maternidade, depois do Gael ter nascido? Foi, eu sou advogada de formação. Sim. E trabalhava e atuava na área com escritório próprio. Meu marido segue nele durante 8 anos. E aí eu fiquei grávida do Gael. E aí depois que ele nasceu, eu me vi muito perdida com a maternidade. Eu achava que... Eu costumo brincar que eu sou a mãe dos cuspes pro alto. Porque a gente é a mãe perfeita antes de ter filho, né? Depois que a gente tem filho... A mais maravilhosa. É, Meu filho não vai fazer isso, meu antes filho de vai ter fazer aquilo. filho... Tem até um livro, né? Eu era uma ótima mãe antes de ter filho. eu era a mãe perfeita. Meu filho não vai fazer isso, meu filho vai fazer aquilo. Aham. Enfim. E depois que ele nasceu, eu senti todos aqueles cuspes na minha cabeça. Porque, pra mim, particularmente Priscila, bateu diferente. Quando ele nasceu, eu me vi muito perdida, porque eu li todos os livros sobre cama compartilhada, todos os livros sobre chupeia, todos aqueles livros que a gente lê e que indicam quando a gente engravida. Mas quando ele nasceu, eu percebi que era muito mais do que aquilo. Aquilo era importante? Ok, aquilo era importante. Mas eu não sabia como criar aquele ser humano. Eu queria fazer diferente do que as outras gerações vinham fazendo. É óbvio, teve coisas boas, a gente pode aproveitar.
Mas eu queria dar para ele um outro tipo de educação, e isso eu não tinha estudado, isso eu não tinha tido. Você teve uma educação mais rígida? Mais tradicional. Eu não digo mais rígida, porque não tinha tanta rigidez em casa, mas mais tradicional, mais do engole choro, mais da criança invisível, né? Mais da hierarquia de poder, assim, o adulto Sim. manda, a criança obedece e tá tudo certo, e a gente não, e a criança não pode sentir, né? Sentir não dá. E eu queria fazer diferente. E o meu filho, ele é uma criança de movimento. E aquilo também era um desafio para mim, lidar com aquilo. Porque eu queria lidar com aquela movimentação dele de uma forma muito mais respeitosa, com aquela característica que ele tinha. E eu não conseguia sair muito do ciclo vicioso e acabava me tornando uma mãe mais gritona, uma mãe mais de uma educação tradicional. E eu comecei a estudar, na pandemia, eu comecei a estudar outras formas de educar. E aí achei um mundo totalmente diferente, à parte, que eu não sabia que existia, com muito embasamento científico, não é sobre achismos, com toda a psicologia, a psicanálise e várias vertentes. E falei, poxa, isso aqui é legal. E comecei a compartilhar nas redes sociais, mas muito num lugar de compartilhar com outras mães o que eu estava fazendo dentro da minha casa. Olha, gente, estou fazendo aqui, pode ajudar vocês, então estão compartilhando. Quando eu vi, mais ou menos 1 ano depois, isso tinha virado um trabalho e nem eu tinha me dado conta, porque eu comecei a ir cada vez menos para o escritório e cada vez tendo mais demandas. E com ele, efetivamente, ficou melhor o relacionamento? Muito melhor. Muito melhor porque eu fui ficando melhor. Eu fui me tornando... Como se estudar educação positiva fosse te acalmando para poder lidar com ele? Não, estudar educação... Sim, mas estudar educação positiva, e aí é um mito que as pessoas... que a gente já vai tirar aqui, a educação positiva ela é para os adultos, não é para as crianças. As crianças vão colher os frutos de adultos mais respeitosos. Sim, nesse sentido que eu te perguntei. E Sim, com mais estabilidade emocional, com mais inteligência emocional. Mas a verdade é que a educação positiva ela vai mudar a gente como um todo, como ser humano. Então, obviamente, a gente fala numa defesa da infância... Mas a gente está falando de uma reconstrução de nós, seres humanos. Sim. De nós, adultos. E aí eu comecei... Como se fosse uma nova perspectiva de educação. Sim. Dos adultos. Sim. Para poder lidar com a sua criança. Sim. E efetivamente isso, você viu resultados, assim, de uma casa mais tranquila, você mais acolhida para ser mãe? Muito. Eu me vi num lugar de muita vulnerabilidade... mas, ao mesmo tempo, de muita desconstrução e de muita transformação no meu lar. E nas minhas relações também, não só com a minha criança, mas com o marido, com a amizade, no meu relacionamento como um todo. Sim. E não é num lugar de... que a gente estava falando, não é num lugar de mãe perfeita, né? Não é nesse lugar. É num lugar de entender que a gente vai errar, que faz parte do ser humano e que a gente vai errar e vamos falhar muitas vezes, como em muitas coisas na nossa vida. Mas a gente sabe fazer diferente quando a gente errar. Dá um exemplo, assim, do que você está falando, assim, na relação... O que vem à sua cabeça quando eu te pergunto isso em relação ao seu filho? Muitas vezes a gente grita com a criança e, na verdade, o problema não está na criança. Às vezes está na nossa sobrecarga, às vezes está na nossa falta de sono, às vezes está no nosso cansaço da nossa jornada de trabalho. E a gente acaba depositando isso para a criança. E que está tudo bem, vai acontecer muitas vezes. Mas eu entender que aquilo não é responsabilidade dela, que aquilo é meu, não é dela. Já faz muita diferença quando eu vou me desculpar. Sim, eu acho que é aquela coisa que a gente pensa assim, quem é o adulto aqui? Como é que foi com você? A questão, temos filhos mais velhos, né? Minha família é italiana, todo mundo grita. A gente grita. Duas questões. Eu vou contar uma mais engraçada. Quando meu filho era pequeno, devia ter a idade do Gael. Rodrigo! Meu jeito, né? Rodrigo, você quer? Aí cheguei no quarto, aí ele olhou para mim, pequenininho. Aí eu falei, filho, mamãe tá aí dormir, te amo. Canceriana, né? Canceriana. Mamãe ama você é fofinho. Mamãe, ele parou, olhou e falou, você é bipolar, mãe? Eu nunca me esqueci disso. Eu comecei a rir. Falei, onde que ele aprendeu essa palavra? Mas você falou uma coisa de você gritar com o filho. A criança não tem limite? Não. Quem não tem limite é você, eu, ela, os pais. Quem ensina, a criança está aprendendo. Porque essas crianças de hoje em dia não têm limite. Não, amor. Quem não tem limite é o pai e a mãe, a avó, o avô, o tio.
O limite não é deles. Eles nasceram agora. Eles não têm uma vida para contar. Eles têm 6, 7, 4 anos. Então, você quer que aquela criança de 4 anos tenha limite. Quem tem que ensinar é você. Esse é o problema. A contenção vem do adulto. É isso. Só que eu vejo os adultos, e principalmente as mães, muito sobrecarregadas. Muito sobrecarregadas e, inclusive, de ter que traduzir o que estão sentindo e o que estão precisando para os pais. Então, acontece que toda vez que nasce uma criança, os pais ficam regressivos, porque vai lá resgatar a sua criança. Então, fica toda essa confusão. Por um lado, querer dar para o filho, para a filha, aquilo que não teve. Total. Né? Uma reparação. Também tem aquela coisa que o casal se assusta de ver a forma como pensa um completamente diferente daquele outro. O casal sem filhos pensava juntos de um jeito, agora não pensa mais. Então, assim, eu acho que é aquela coisa que você abre uma cortina e olha lá o cenário lá fora e quer fechar e não quer brincar disso. Só que quando a gente tem filho, a gente não tem como não brincar disso. Só que você tem peso na consciência. Eu tenho uma amiga, grande amiga, que ela teve filho agora com 52 anos. Olha só. Era o sonho da vida dela. E ela entrou numa crise, porque ela falou, eita, eu falei, e ela brinca, que ela fala, você foi a pessoa mais clara, porque eu falei, você quer a tua vida de volta. Não, mas não pode falar. Pode. Claro Pode. É sobre isso. É sobre Entendeu? isso. Você quer, e tá tudo bem que você vai querer a tua vida de volta, e tá tudo bem que a tua vida virou um caos. A maternidade, ela é muito complexa. Muito. Né? Muito. E você se mostrar humana para o seu filho também faz toda a diferença. Também faz parte. Então, você sentir falta da sua vida anterior em muitos momentos, é isso. É legítimo. O todo pior sentimento é bem-vindo. É ficar numa questão da romantização da infância, do relacionamento, e ao invés de poder falar sobre isso, não falar e atuar. Sim. Eu acho que são marcas que ficam na criança. Eu acho que caos a maternidade. E é pior não dizer e não sentir, porque são coisas que alimentam só a fantasia. Sabe? Então, poder dizer assim, olha, eu tô cansada, eu preciso... Fica aqui do meu lado, mas me deixa um pouco, sabe? Pedir ajuda. As mães parece que ficam num lugar de magnitude que não podem, que não conseguem. E tem uma coisa também, eu não sei se vocês, que todas trabalhamos com educação, né? A Dani também. Parece que é um tempo que as mães são mais julgadas do que na nossa época. Porque tem uma coisa que não são, mas ao mesmo tempo são julgadas. E também é do não dito, sabe? Porque é aquela coisa que olha e diz, mas não está fazendo como eu estou fazendo. Sabe? Eu percebo isso também. E quando a mãe não meus filhos são mais velhos, né? Então, graças a Deus, eu não sou da geração de mães de WhatsApp. Porque se eu fosse, eu acho que brigava com todo mundo. Né? Então, assim, antigamente, a gente não tinha essa cobrança do WhatsApp. Não tinha. Amanhã, porque o meu filho hoje chegou no colégio, o nome da professora é Joaquina, o outro é não sei o quê, porque eu já lhe mandei o lanche. E tem mães que falam assim, amor, e as pessoas cobram. Você tem que ser aquela mãe que tem que estar presente em todas as festas, você tem que ser aquela mãe que tem que estar sempre bem vestida. Que faz o lanche tem que maravilhoso. Estar magra, maravilhosa, linda, perfeita. Eu era um caos. Fazia tudo o contrário. Eu não conseguia fazer nada, trabalhava pra caramba, botava meus filhos nas costas, ia pra colônia de férias, eles ficavam junto comigo. E assim, eu falava, olha só, eu não tenho tempo, eu trabalho e preciso trabalhar. E só uma coisa engraçada, e agora eu fui viajar com eles, que a minha filha está fazendo MBA na França, e depois a gente foi passar um tempo na Itália, e ele estava com a namorada, né? Ele estava com a namorada. Aí eu falei, hoje vocês podem sair sozinhos. Por quê? Eu falei, porque você tem 22 anos, você está com a sua namorada e está tudo bem. Quero não. Quero ficar com você. Então, aquela criança que eu trabalhei o tempo inteiro quando ele era pequeno, que eu não consegui dar toda a atenção que eu queria, hoje, é a criança que quer estar comigo. Mas é legal e bonito você falar isso, porque também existe uma confusão muito grande. A gente não está falando de qualidade, de quantidade de tempo. A gente está falando de qualidade de tempo. Porque para a gente gerar conexão com os nossos filhos, basta a gente botar eles, a minha mãe também, basta a gente botar eles debaixo do braço e levar para onde for. Se eu vou trabalhar aqui, ele tem que ficar ali sentadinho, me olhando. Basta o carregar, basta o meu suporte estar aqui. Perfeito. É a criança saber que quando ela vai ter um problema, ela pode correr para você e não de você. Perfeito. E isso faz toda a diferença. E a gente só consegue isso com presença, intimidade,
e qualidade de tempo. É, isso aí. Para poder negociar. Então, né? não é sobre, que é o que a Dani tá falando, não é sobre você fazer tudo para sua criança, não é sobre você não botar limites, não é sobre você estar 100%, não é sobre você querer e gostar de trabalhar. É sobre qualidade de tempo, é sobre presença. Peraí, e porque quando você está trabalhando também, você está modulando para sua criança que trabalhar é bom, que você é feliz naquilo que você faz. E você vai modulando também para a criança todo um prazer e um olhar para o trabalho, para o mercado de trabalho, seja porque a sua criança queira ser na vida. Então, é muito mais sobre a qualidade do tempo e a forma como você faz isso. É que nem sempre dá para ter essa clareza. Por isso, precisa de Sim. ajuda, né? Para poder entender. O meu primeiro filho, eu carreguei comigo por tudo. E ele via, inclusive... Eu vejo na formação dele, da Roberta também, mas ela veio num outro momento, 10 anos depois do primeiro filho, veio num outro momento de vida onde eu conseguia escolher o tempo para ter mais qualidade. Ele eu não podia. Eu não tinha muita rede de apoio, então ele vinha muito comigo. E eu percebo, assim, a forma como ele se relaciona com as pessoas, com o trabalho, que tem tudo a ver. E eu também acho que o maior tesouro que a gente mais madura pode levar em relação aos filhos e aos netos é eles desejarem estar conosco. Só isso. É isso. E é o que você está falando. Eu não fui uma mãe, assim, politicamente correta, não. Eu estava contando para eles uma história que quando o Rodrigo era pequenininho, eu estava no Batutinhas. Aí chegou um amiguinho para... animação de festa, personagem. Aí chegou um amiguinho para ele e falou assim, o Power Ranger não vai estar na tua festa. Aí ele chegou em casa, falando, eu não fui uma mãe politicamente correta. Ele chorava. Eu falei, o que ele falou? Que o Power Ranger não vai estar na minha festa. Eu falei, tá ótimo. Segunda-feira. Contratou todos os Power Rangers. Cada dia chegava um, rosa, vermelho, azul, verde, amarelo. Cada dia chegava um Power Ranger. Oi, Rodrigo, é o garoto assim na porta. Grande amigo dele, hoje em dia. Mas assim, eu não fui uma mãe... Mas quem disse que Eu isso fui- também Sabe é o por quê? errado, entendeu? Não, É eu o fui politicamente genuína. correto ou o incorreto. Eu fui genuína. Eu Assim. nunca me cobrei de, sabe? E olha, eu passei uma fase na minha vida, eu fiquei viúva, tem 9 anos. Né? O Rodrigo tinha 12 e a Fernanda tinha 17. Né? E, de repente, eu estava com meu marido desde 16 anos, desde o Rock in Rio 1. Você não era nem nascido. Então não. E aí... Era assim, eu era. Aí eu olhei e falei assim... E eu tenho uma frase que eu falei para eles assim... Existem 2 formas da gente lidar com qualquer problema na vida. A pior forma e a melhor. A escolha é nossa. E se a gente estiver juntos, nós vamos pensar melhor do que um sozinho. É sensacional, Dani. É por aí mesmo, né? É poder... mas aí tem uma mama dentro de ti, né? Uma mama italiana que Total. quando... Grita até hoje. Normal. Mas assim, tem uma Não coisa... grito, Renan. As mulheres italianas, e eu digo pela minha avó e pela minha mãe, elas são umas máquinas de trabalhar, né? Sim. Não existem, não existe. Eu vejo os meus filhos, às vezes, principalmente a Roberta, que está mais perto, às vezes ela já não se incomoda com o meu não parar. Porque, às vezes, eu tô tão sobrecarregada, eu tenho a minha cabeça tão cheia que eu começo a fazer coisas, porque daí eu começo a descansar. É o meu jeito de descansar. Total, Porque a isso. vida... É verdade. Não a gente é? está acostumada com esse ritmo e tá tudo bem. Isso, é o meu jeito. Se eu me alivio, assim, eu vou tocando. Mas são os jeitos diferentes. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade, o que eu não sou... Não sou uma especialista como você. Eu vejo algumas mães que eu tenho meio por perto, que às vezes a criança quer muito ouvir aquele não para poder parar e se acalmar. Aquele não que faz aquela contenção, assim. Quando está muito cansada ou está com fome e a mãe fica distraindo para não dizer não. É como se a palavra não pudesse ser dita. E aí eu percebo, às vezes, em algumas crianças, que, por exemplo, você está cansada, me escalando, me puxando o meu cabelo, ou fazendo assim, eu vejo as crianças assim, irritando mesmo, que estão passando do limite que precisa dizer assim, bom, agora chega, senta aqui que eu vou fazer a sua comida ou coisa assim. E a mãe distrai com outra coisa, daqui a pouco essa criança se lembra daquilo que ela queria e ela fica mais braba ainda. Como você vê assim? Como você lida com isso, Pri? Como você na verdade, sugere? Todo comportamento desafiador, Sim. né? Seja qual for, Que do tem- mais bobo até o mais grave, ele é um pedido de ajuda. Seja um pedido de ajuda bobo até o mais grave. Ele é uma necessidade não atendida. Então, nós somos os adultos, que é o que a gente está falando aqui, e a criança está ali neurologicamente cérebro imaturo.
E você já respondeu, porque você já falou, às vezes a criança está ali com sono, às vezes a criança está ali cansada. Esse é o sentimento, essa é a necessidade que está impulsionando aquele comportamento. Só que a gente fala que é a ponta do iceberg, né? A gente só vê o comportamento que é a ponta do iceberg. Existem coisas ali embaixo que estão acontecendo. Então, enquanto a gente não entender o que está acontecendo ali embaixo, a gente não vai conseguir lidar com o comportamento de forma um pouco mais respeitosa. Então, se você já sabe que a sua criança está com sono, ou às vezes você levou ela num ambiente onde não é de criança, mas você está querendo que ela se comporte igual a um adulto, você já tem que ajustar a sua expectativa. Às vezes a criança está com fome, às vezes a criança está cansada. Tá tudo bem ela fazer uma birra, tá tudo bem você se descontrolar, o caos vai acontecer muitas vezes. Mas você sabe de onde ele vem, você precisa validar aquele sentimento e entender que se a criança está cansada naquele momento, talvez você tenha que deixar um prato cair. Talvez você tenha que não fazer aquela comida perfeita e maravilhosa. Talvez você tenha que, naquele momento, dar valor para aquela relação. Né? E aí também, não estou conseguindo, preciso me acalmar. E aí você vai entendendo e deixando os pratos caírem. Porque o que a gente faz muitas vezes é olhar só o comportamento. E aí a gente olha para essa criança como uma criança má, manipulativa, maquiavélica. A gente olha para a criança como um mini adulto manipulativo. Então, por exemplo, você está cansada no final do seu dia e a sua criança está te escalando. Em vez de você pensar, caramba, peraí, eu tô sobrecarregada, mas ele tá cansado, ele é uma criança, peraí, vamos largar tudo aqui, deixa eu botar ele pra dormir. Não, você vai falar, ele sabe? Quantas vezes eu já falei que eu tô cansada? Mas tá, nesse sim, lugar. Sim, isso existe, eu entendo o que você está dizendo, mas eu tô querendo dizer às vezes que eu acho que tem uma confusão que não pode dizer simplesmente assim, como eu diria, Roberta, agora chega. Ah, claro que pode. Para. Mas as mães não falam. Pois é essa confusão que eu vejo. E elas sabem que muitas vezes... Parece que vai desagregar aquela Então, criança. você está falando de limites, né? Isso. Então, o problema, mas acho que a mãe sabe, às vezes, assim, a gente vê isso muito, né? A mãe sabe que está errado aquilo, mas, em primeiro lugar, ela quer defender o filho. Só que essa defesa do filho prejudica o filho, porque a mensagem que ela passa é o seguinte, você está certo. A gente vê, às vezes, em festa, briga entre crianças. Isso que eu ia te perguntar. A mãe, você entende? A mãe vê que o filho fez errado. Mas, em vez dela ter uma postura, fala, vem cá, senta aqui. O amigo não tem culpa. O que ela faz? A primeira reação dela é defender o filho, que é normal, tá? Mãe leoa. Todas somos. Mas o problema é que a mensagem que você passa para aquela criança agora é o seguinte, eu tô certa e eu posso fazer de novo, que a minha mãe vai me defender. A gente vê muito. Mas aí a gente não está ensinando habilidade socioemocional para a criança, né? Mediação, resolução de conflitos, que é exatamente a dificuldade do ser humano. Total. E eu A gente tem um problema, festinhas... ou a gente se retrai, nós, seres humanos, adultos, ou a gente congela, ou a gente parte para fuga, para luta, ou a gente agride, né? A gente não teve um ensinamento de mediação de conflito. Olha só, filho, você brigou com o amiguinho, você bateu no amiguinho, o seu amiguinho ficou chateado. Você tá percebendo que o seu amiguinho ficou chateado? Olha como ele tá chorando. O que você pode fazer? Como é que a gente pode reparar esse erro? Porque se a gente não ensinar os nossos filhos hoje a repararem os erros deles sem ficar de castigo virado para a parede, quando ele for adulto, ele vai ter vários problemas na frente dele e ele não vai conseguir pensar. Hoje. Mas é o que tem hoje. Ele não vai conseguir pensar. Cadê o fiscal que me bota virado para a parede? Onde é que ele tá? Sim, porque isso tudo vai ficando registrado. Mas eu percebo muito as crianças sem rotina e exaustas. Sabe? Como se eles não pudessem perder... Ou com rotina demais. Não pudessem... Assim, ocupações... Né? Não é nem rotina, é ocupações demais. Demais. E eu vejo as crianças cansadas. Cansadas de dormir menos do que elas deveriam. Sabe? De ter uma rotina de alimentação. E o sono é regulação emocional. É como se eles não pudessem perder nada. Você sabe o que me chama muita atenção hoje em dia? Nós somos uma empresa extremamente inclusiva. Né? Eu brinco, eu tenho uma grande amiga, a Andréia, que ela tem um filho autista, o Pedro, que tem 18 anos. E quando ele nasceu, eu fiz dele a minha bandeira. Eu falei, tudo que eu puder fazer pelas crianças, para que elas se sintam incluídas, eu vou fazer... porque é como eu gostaria que o Pedro se sentisse. Né? E o que eu tenho visto hoje em dia é que as pessoas falam tanto de inclusão e as pessoas não são inclusivas. As pessoas não fazem, elas não ajudam os filhos a entenderem as dificuldades do amiguinho. Mas eu acho que isso já foi pior, Dani.
Eu acho, e pelo menos eu sinto isso na escola, que as pessoas hoje até têm mais empatia e compreendem, Eu acho porque que tem isso... empatia. Isso eu acho, mas eu vejo várias vezes, assim, a gente vê porque a gente recebe Sim. muita criança. Sim. E assim, um espaço de escola, existe um respeito maior. Aham. Porque Sim. é onde o filho está todos os dias do ano. Num espaço de parquinho, às vezes é pontual. Você vai uma vez lá, às vezes você não volta para esse, você vai em outro. Entendi. Sim. Então, assim, Que às triste vezes eu isso. vejo assim, a mãe, porque aquele amiguinho ali bateu no meu filho. Pô, olha, deixa eu te explicar. Não, mas não quero ver. Então, assim, eu acho também que a gente tem que ensinar os nossos filhos falar mais sobre humanidade. Isso Se é colocar- educação positiva. se colocar no lugar do outro. Porque quem agride está sofrendo tanto igual quem está apanhando. Só que hoje a gente tem uma cultura de escola Totalmente. aonde, na maioria das escolas, aonde uma criança bate, aí a gente é juiz, né? Nós, adultos, somos juízes de acusação. Então, a gente vai pegar a vítima, a criança que apanhou, e a gente vai pegar o culpado, a criança que bateu, e aí vai para a diretora, a que bateu, a que a vítima ali, ela vai ser muito carinho, e aquela criança vai levar o rótulo da agressiva, e aí aquele pai... E aí você fala, gente, cadê a mediação nisso? E outra, São né? duas O crianças lugar- tentando se comunicar de são alguma crianças. E o forma. que você acha quando o pai e a mãe falam assim, bate de volta? Eu acho que a gente ensina para nossa criança que a gente resolve os nossos problemas na violência. Perfeito. Então, o você ensinar de volta, você está modulando para a criança que relacionamento é violência. Total. Que resolução de problemas a gente resolve com violência. E mais uma vez eu volto, aquela criança ali tá pedindo ajuda também de alguma forma. É porque, neurologicamente, as crianças, na maioria, não têm o neocórtex frontal, que é essa parte do cérebro, que é a parte que a gente racionaliza, pondera, faz boas escolhas, que é responsável pelo aprendizado. As crianças só começam a amadurecer isso com 4, 5 anos de idade. Mas isso tudo que você está dizendo, olha quanto tempo você está estudando isso e aplicando, né? As pessoas não têm acesso a essas informações Não. e vai na intuição e depois ficam muito culpadas e não têm, assim, condições de reparar e assim essas crianças vão se criando. Para você poder aguentar que o seu filho chegue em casa mordido ou queixoso, você tem que ter Uma maturidade emocional absurda. e uma intimidade com aquela criança para aguentar que aquilo ele também vai ter condições de passar por isso e resolver. E às vezes Mas aquilo fica tudo muito assim passional. E é muito pesado para a mãe. Olha, tem uma e é história, doído quando a mesmo, Fernanda ninguém tinha- gosta. Quando a Fernanda tinha 8 anos, meus filhos estudaram no Teresiano. E no Teresiano, a última sexta-feira do mês, não tinha aula, que era conselho de classe. E eu era dona da animação, imagina, era o dia da festa na minha casa. E aí, a Fernanda, ela podia chamar, lembra, agora acho que eram 9 amiguinhos para brincar lá em casa. Aí eu falava assim, você vai escolher 8. Aí ela, e o nono? O nono que você vai escolher é aquela criança que não é escolhida por ninguém. Sabe aquela criança excluída na turma? É ela que você vai escolher para vir aqui. Todo mundo queria ir lá para casa, porque era animação, eu botava personagem, era uma festa. E a Fernanda, pequena, não entendia, ela, poxa, mas ela nunca me chamou. Eu sei, mas a gente vai mudar isso. A gente vai fazer com que ela se sinta incluída. Eu vou te contar uma história, eu lembro até hoje da mãe. A mãe virou para mim, isso não foi no mesmo dia, não. Tipo, elas se formaram juntas no colégio e tal. E a mãe falou assim, olha, Dani, você não sabe a diferença que vocês fizeram na vida da minha filha. Aí eu, é mesmo, que bacana. Poxa, que bom saber. E eu pensando, o que eu fiz? Isso passado uns, sei lá, 8 anos e tal. Ela falou assim, na formatura, ela falou assim, porque ela não era chamada para nada. E isso vai aumentando na criança, a autoestima, né? Vai diminuindo cada vez mais. E no momento que a Fernanda chamou naquelas amigas, ela começou a ficar mais forte. Então, assim, eu nunca parei para agradecer a você. Eu falei, mas você devia ter me falado, eu devia ter feito mais. Que legal. Das 10, eu devia ter mandado escolher 5. Né? Então, assim, eu acho que é difícil ser mãe. A gente não estuda... Já estou querendo estudar, depois eu quero saber. Eu já estou amando o que você está falando. Mas o que você falou é legal. E a gente volta para o que a gente estava falando no início. A gente está falando de adulto.
Viu como a gente vai na criança, no comportamento, no não sei o quê, e a gente volta pro adulto. É a gente que precisa estudar para sermos seres humanos melhores. Essa coisa da inclusão, ela é outro exemplo. Passa Sim. pela sua percepção. Como é que você... Assim, ó, tudo... Somos todos pessoas. Mas sabe o que eu o acho? quanto a gente aprende com essa questão da sabe- inclusão. Sim, e a Dani, por exemplo, que já tem os filhos maiores, os filhos dela provavelmente estão entregando pro mundo Não tenha dúvida. o que ela fez. Gente, o que ela sim. fez em casa. O Não tem- primeiro e são mesmo, modelo. tá? E são mesmo. Mas não tem fórmula mágica. O primeiro modelo de sociedade que uma criança conhece é o seu lar. Primeiro modelo de comunidade, né? De mais de uma pessoa é o seu próprio lar. O que você ensina para essa criança é o que ela leva para a sociedade, é o que ela leva para a escola, para o parquinho, para os relacionamentos. Então, não tem fórmula mágica. Se você oferece para sua criança um lar violento, aquilo para ela é amor. Se os meus cuidadores, pai e mãe, que estão ali atendendo todas as minhas necessidades físicas de sobrevivência, me dando comida, me dando colo, me dando moradia, me bate, consequentemente, amor é violência. E aí a gente vê muitos adolescentes, muitos adultos em relacionamentos tóxicos, porque aquilo é o que ela teve, aquilo é a modulação para ela de relacionamento. Então é isso que ela vai entregar na escola. O amiguinho que xinga o outro, o bullying, né, que é tão falado hoje em dia. E aí as mães ficam doidas quando eu falo isso. Eu falo, eu vou contar uma coisa para vocês. O primeiro bullying começa dentro da nossa casa. É o papai falando, é a namoradinha, ou não sei o quê, ou a bundinha da menina, ou não sei o quê, ou não sei o quê. O que a criança escuta em casa como modulação de relacionamento é o que ela vai levar. Não é o olhar enviesado marca. Mas você sabe uma coisa que assim, eu ouço assim do meu time, que são jovens, que têm filhos e tal. Sabe uma coisa assim, graças a Deus a gente teve o privilégio de poder estudar sobre isso, de ler, de conviver. Existem muitas pessoas que não têm essa condição, né, de entender sobre isso, né, de estudar isso. E a minha funcionária que trabalha na minha casa há anos, né, ela me perguntou sobre isso, né, mas como é que eu faço? Porque ela ouve eu falar, eu falei, não tem fórmula mágica. Se você tiver empatia, você consegue. Se a gente não tiver um olhar para o outro, você pode estudar o que você quiser. Você pode ser dono de escola ou dono da animação. Se você não tiver um olhar empático, se você não se colocar no lugar do outro... Ninguém dá o que não tem, né? Olha só, não, a gente você só dá o que transborda. não consegue educar uma criança. Se você não olhar para o seu filho e pensar, eu não quero que ele faça isso, porque eu não gostaria que fizessem com ele. Olha só, você pode ter estudado em Harvard, que você não vai conseguir. Certeza. Então, assim, eu acho que tudo da que a gente está falando começa com empatia. E na formação, em como ver. E também uma outra coisa, ainda você tem o Gael pequeno, mas eu não sei se com Dani, com você, eu aprendo muito com os meus filhos. Tenho até vergonha, né? Porque eu estou aprendendo mais com eles do que eu aprendi na minha vida. Eu falo para eles, falei, gente... Eu aprendo muito e eu desenvolvo muito, assim, me policio muito, no bom sentido de abrir minha cabeça e fazer essa troca. Porque a gente sai daquele lugar onipotente, onde os filhos também nos enxergam como a majestade, a o Mulher bebê, Maravilha, né? E nós não somos. Não somos, eu não quero isso pra E mim, também não. a gente baixar a expectativa em relação a eles. Então, eu acho que esse tipo de troca é uma coisa que hoje em dia é mais fácil de ter. Eu acho que os meus filhos me acessam muito mais facilmente do que eu acessei os meus pais. Mas eu acho que só o fato da gente, você está falando é importantíssimo, mas só o fato da gente entender que os nossos filhos podem nos ensinar, a gente já está virando a chave. Porque na época dos nossos pais, dos nossos avós, quando que a gente ia ouvir eles falarem que os nossos filhos nos ensinam alguma coisa? Nossos filhos não são... Transgeracional lá, a época dos nossos avós, bisavós. Não, a criança não ensina nada pra gente. A gente é a autoridade máxima. Então, não tem essa. A gente ensina, era o controle à base do medo, né? Exatamente. Não, a minha cara é total. Mas, assim, meu pai era bravo. Minha mãe não. Minha mãe era fofinha. Meu pai era bravo pra caramba. Virou um avô babão. Eu falei, porra, agora tu faz tudo que eles querem, né? Fácil. Na minha época, você não fazia nada disso, você não né? tá entendendo. Mas eu acho, assim...
Você Mas fala tem que ter assim, as suas vantagens de envelhecer e ser avô, Não, né? alguma, né? Não, mas assim, todo mundo fala assim, eu respeito a liberdade do meu filho. Eu respeitava até a página meia, nem a 1. Não tenho liberdade. Como assim liberdade? Não pode entrar na liberdade via WhatsApp. Eu via todos. Eu entrava e via, juro. E falava para ele. Não tinha, não. Fala, vou ver teu WhatsApp. Você pode ter certeza que eu vou ver. Até o momento, mas eu falava, ele ria. Ele falava, e aí eu tenho live, mas assim, eu tenho live dele, tá? Eu tenho live, até hoje, tá? Aí ele chegou, onde é que você tá? Eu falei, o live é pra eu controlar vocês, estão me controlando agora? Mas é difícil a gente falar e eu concordo super com você, Dani, como mãe, principalmente, porque é difícil a gente falar de privacidade quando a gente tem um direito muito maior que a segurança. Mas eu vejo então, isso a partir do disso. momento que... exatamente. Eu vejo Então, a por causa partir do disso. momento que a gente tem o país que a gente vive, o mundo que a gente vive, o mundo na palma da mão, que é o celular, enfim... A segurança, ela vai ser sempre mais importante do que a privacidade, nesse caso, né? Acho que uma tem que vir de 12 primeiro, anos não tem como. Tem discernimento. Está acontecendo um problema na escola. Um problema sério de bullying. Criança tem 12 anos. Era automático para mim. Só que o meu filho, ele é muito professor Pardal. Né? Ele era muito professor Pardal. Hoje ele trabalha com inteligência artificial. Ele é muito professor Pardal. Aí eu vi o live dele, né? Não era nem live, não sei o que era. Aí um dia, eu procurando ele assim, vi que ele estava em casa. Tava. Aí eu liguei para ele e falei, mas o teu localizador tá em casa. Ele, mãe, mudei, né? Aí mãe, eu sei programar isso, assim? eu cresci. Não, aí eu comecei a ver que ele mudava assim. Um dia ele estava em Nova York, estava no colégio. Eu falei, Rodrigo. Ele fala, mãe, é para você ver. Se eu quiser... Olha só o que ele me falou. Se eu quiser mentir, eu vou mentir. Então, tem uma coisa chamada respeito. Né? E eles entenderam que mesmo com 27, 22 anos, acalma o meu coração, sabe onde eles... Eu não desconfio deles. Eu só quero saber se está tudo bem. Tem coisa melhor quando o filho abre a porta e fala, mãe, cheguei? Sim. Vou passar Você por vai isso. ver. Mas assim, eu acho que voltando, eu acho que assim, eu vejo isso muito, né? Demais com as crianças. Tem uma coisa que eu acho que está virando positivo. Talvez você sinta isso você também nas festas. Antigamente, todo mundo tinha babá 24 horas. Era babá 24 por 10, nem por 7, né? Porque tinha babá que dormia, que batia na mão. Tipo revezamento. Cheguei, saía uma, entrava outra. Então, as crianças entravam nas festas. Tinha festas de semana que você só via babá. Você não via os pais participando. E você acha que isso está diferente agora? Completamente, pelas leis trabalhistas. As pessoas não têm agora... Muita gente tem, mas não tem essa quantidade que a gente tinha. Hoje em dia, eu vejo muito mais pais nas festas... finais de semana, porque muitos trabalham, né? Sim. Os pais das festas participando muito mais da vida dos filhos. Isso é o que a gente sente, tá? Mas falta ainda muito mais, né? Mas isso realmente, também na escola, isso está diferente. Eu adorava levar minha babá, que eu amava para as festas. Eu adorava sentar e deixar... Adorava. E tá tudo bem. Eu adorava falar, quero bater papo com as minhas amigas, quero tomar um espumante, né? Quero conversar. Tá tudo bem. Mas é uma mudança. Tá tendo uma mudança estrutural aí, pelas leis trabalhistas, que tá sendo bacana. Eu tinha babá que fechava a festa comigo com talão de cheque. Nem a mãe me ligava para fechar a festa. A babá ia no nosso escritório, quando a gente nem tinha as lojas, ela abriu o talão de cheque e fechou a festa. Quer dizer, nem a mãe sabia o que estava acontecendo. Isso está mudando. Você não sente isso não nas festas? Eu sinto um movimento, mas ainda sinto bastante as babás, vejo babás fazendo a adaptação escolar da criança. E aí, o que acontece, não tem certo ou errado, mas o que acontece é que você terceiriza a figura de afeto, né? Você terceiriza a figura de segurança também. E nas festas, assim, porque eu não tenho mais ido eu não vou nas festas dos alunos, porque eu não vou conseguir ir a todos, mas nas poucas que eu fui, eu vejo, assim, as mães loucas para estarem umas com as outras. Querem conversar. É bom mesmo, né? Fofocar. Sim, mas ao mesmo tempo, eu vejo aquelas crianças totalmente... brincando com as outras, que são outras crianças que às vezes não... E acontecendo muito conflito naqueles bastidores e fica toda a responsabilidade para aqueles recreacionistas. Você não tem muitos relatos de coisas graves que acontecem, Dani? Então, eu acho que existem
polêmicas entre as crianças que o recreador pode ajudar a resolver, porque são coisas de brincadeiras, entendeu? Coisas que acontecem Eu na acho, escola, eu no acho que a recreio. mãe tem que ter aquele momento mesmo. E a gente, assim, a gente tem uma casa de festa no Jockey que ela conhece, que eu fiz um lounge para os pais se sentirem felizes. E assim, deixa com a gente. Já me senti feliz várias vezes. Ó, tá vendo? Mas, Várias assim, vezes. eu não Aquele acho, eu acho sofazinho que no lá. momento de festa, eu acho que a gente tem que tomar conta mesmo. Acho que faz parte do nosso negócio, é brincar. Óbvio que se acontecer alguma coisa, olha que eu não me lembro, tá? Que a gente precise da ajuda da mãe, eles são instruídos a chamar, a pedir ajuda, né? São mesmo, mas assim, não sei, eu acho que o momento de festa, eu acho bom a mãe. As mães, é um momento que as mães têm de bater papo com as mães da mesma turma. Sim, é a rede de apoio das Sim, mães. exatamente. Sim, entendi. Que eu tinha curiosidade de saber isso. No seu negócio, vocês dão conta. A gente dá conta e o trabalho é esse. E ultimamente, por exemplo, se a mãe chega na festa com uma criança pequena, sem babá, a gente coloca uma pessoa para ficar com a criança. Fala, mãe, a gente quer que você se sinta feliz aqui. A festa é para a família. Você vai com o staff para isso. A gente vai com o staff para saber se a mãe quer. E muitas vezes a mãe está com a babá e fala, eu prefiro que fique com você. E a criança come com a gente mais do que come com a babá, tá? Sim, isso acontece sim. É porque tem toda uma questão de cuidado mesmo, né? Que é o que precisa, né? É isso. Cuidar e brincar. Sempre. É isso Cuidar em que primeiro lugar. precisa para a criança. E Pri, me conta uma coisa. Você, quando é chamada, você vai à casa das famílias orientar? Você faz esse trabalho? Não, eu atendo online. Aham. Atendo os pais, né? Eu não atendo criança. Sim. Até porque eu acho que a mudança... Sim, é dos É, adultos. a gente tem o hábito de botar a criança no psicólogo, né? Mas a gente mesmo, Alecrins Dourados, muitas vezes não vamos para o psicólogo ou não vamos procurar algum tipo de orientação e de ajuda. Especializada. Então eu atendo as famílias e atendo online. Sim. Até por conta da questão do tempo, né? Que às vezes as pessoas não têm o tempo, então eu consigo no online disponibilizar muito mais a agenda, né? Ficar muito mais em função da agenda da pessoa. Eu posso fazer um acompanhamento mensal, ou a gente pode fazer um trabalho pontual para algum desafio, adaptação escolar, quero uma ajuda. Sim, pontualmente. E aí a gente acompanha. E depois, eu fiz um trabalho de pesquisa durante a pandemia e eu entrevistei muitas mães com os filhos em casa sem trabalhar. A família toda em casa mudou toda a rotina para todo mundo, né? A gente sabe. Meu Deus. E você percebe as famílias, depois da pandemia, precisando de mais ajuda do que antes? Percebo. As crianças, principalmente, também. As crianças que nasceram na pandemia também. Sim. As crianças, né, da gente época, também da sente era isso. pandemia. A gente Sim. sente. Eu sinto muita diferença. No que, Pri, você percebe? Eu sinto muita diferença na questão emocional, na questão da gestão emocional, muito grande. Eu sinto muita diferença nas telas. Diferença também um pouco mais de dificuldade no aprendizado também, porque a criança ficou muitas vezes deficitária, né? Por causa da Sim, é pandemia. como se tivesse tido um gap de isso, maturidade. Assim. isso. Eles estão Falta de assim. socialização. Falta de socialização. Cognitivamente eles até vão, mas são mais imaturos. Sim. Mais chorosos. Sim. Isso aí Sim. também a gente percebe. Que coisa, né? Foi A um pandemia é uma Foi um coisa caos relativa, porque as escolas ficaram mais ou menos 9 meses fechadas. E quando você olha 9 meses, é uma gestação, né? Às vezes parece pouco, às vezes parece muito. Mas impactou fortemente. Eu né? acho que impactou todos nós, né? Eu costumo dizer que é igual antes de Cristo, depois de Cristo. É igual. A gente era um antes da pandemia e outro depois da pandemia. Sim. Muitas famílias também, logo que saiu, né? Que começou a flexibilização, tiveram que lidar com lutos também, né? Então, voltar ao seu mercado de trabalho. Lidar com lutos dentro de casa, que foi o meu caso, por exemplo. A perda dos trabalhos, dos negócios. Perda de trabalho, né? perda de negócio, perdas de pessoas. Sim, eu, no meu sim. caso, tive que lidar com luto, tive que falar sobre luto com meu filho. Então, e isso tem, por exemplo, isso tem impacto em mim até hoje. Muito grande. Eu perdi meu pai na pandemia. É muito doloroso. Em 10 dias, um homem de 59 anos. Imagina. Grudado no meu filho. Então, a gente ainda, né, até hoje, eu me arrepio, até hoje ainda lidando com isso, ensinando para a criança. Então, quantas famílias
também não passaram por isso. Ter que voltar ao mercado de trabalho, já com aquela sobrecarga pandêmica que vinha e ainda também tendo que lidar com lutos, com o luto do país, e né? o Com medo aquela da energia morte do mundo, né? do mundo. Não Então, foi eu acho fácil, que a gente né? tem reflexos até hoje, desde reflexos pequenos Sim. até reflexos maiores, desde a tela também. Sim. Porque muitas vezes era uma forma também da gente conseguir trabalhar, responder E outra, um as e-mail. escolas todas foram para o online. Era Foram a pro forma, não online. tinha outra forma. O nosso entretenimento era a televisão. É isso aí. É isso Então, aí. acho que os impactos vão ficar... São traumas, né? Eu São acho que esse traumas. foi um grande trauma. E assim como a gente está podendo conversar sobre várias coisas e poder, eu acho que sempre a melhor forma é conversar. Sempre, o Né? diálogo. Poder chegar a uma forma. A gente pode falar sobre tudo, não é o que, é o como falar. Pandemia Então eu realmente acho foi que foi. Inclusive, a gente fala pouco sobre a pandemia. Porque As ainda. escolas falam um pouco, eu acho, sobre a pandemia sim, também. E imagina nós no sul, né? Que depois, o ano passado, uma enchente avassaladora, né? Horrível. Foi foi muito difícil. As crianças também tiveram que ficar sem escolas de novo. A gente trabalhou 17 dias na escola sem água. Vocês imaginam? Não consigo Ali imaginar. foi uma coisa de se juntar com as famílias. Porque eu entendi, assim, como gestora, que a escola não podia parar. Porque a gente estava numa região que não foi impactada por a invasão de água. Mas não tinha água. Então, nós trabalhamos, os pais traziam, cada um que podia. E a gente foi trabalhando com água potável que os pais traziam. As piscinas dos prédios do lado nos davam água para limpeza. E a gente foi assim, juntos. Eu acho que isso nos fortaleceu. E eu nunca me vi tão perto das crianças como depois da pandemia. Era uma necessidade, assim, muitos vinham no meu colo. Ia para o portão da escola e carregava um por um. Haja musculação, né? Mas era tanto desejo de poder ter Novamente, eles de você tá falando de volta. empatia. Quando de humanidade que a gente humanidade, estava quando te falando. davam água da piscina do prédio do lado, é o olhar cuidadoso, é o olhar para o outro. Novamente, a pandemia foi realmente, para mim, foi... Mas vou te falar, tá? Foi uma reinvenção na minha vida. O crescimento que eu tive na animação foi um caos, né? Eu era tudo aquilo que ninguém queria. Eu era festa, shopping e juntar gente. Imagina, Dani. A gente sempre fica achando que com a gente foi pior. Eu devolvi 198 festas. No ano da pandemia, fomos a única empresa assim, de festa que devolveu tudo no ano. Devolvemos 198. Não demitimos. Seguramos. E vocês lembram da frase que eu falei no início? A gente tem duas formas de passar por isso. A pior ou a melhor. E olha, nós passamos da melhor forma, porque a gente reinventou a empresa. O crescimento que a minha empresa teve depois da pandemia, que valeu mais de 10 anos de empresa. Olha só. Nós ainda não recuperamos, mas assim, a pandemia foi um momento que eu e minha filha nos reaproximamos mais, assim, de ela ver o meu desespero. Eu chorava todos os dias. Assim, eu pensava, eu tenho que cuidar de quem cuida. Como é que eu vou fazer uma equipe como a gente tem, sabe? Quantas famílias impactadas que dependiam. Mas você tinha escola. Você sabe uma coisa que me Foi deixou uma muito coisa impressionada muito triste. na pandemia? Eu fiquei triste com isso. Porque, assim, cada um sabe da sua condição financeira, do que você pode, do que você não pode. Cada um sabe, né? Todo mundo sabe. Tem gente que não pode, né? Não pode ajudar. E ajuda de outras formas. Mas, assim, nesse mundo, né? A gente falando com as pessoas, né? Eu vi escolas de bairro, né? Que os pais tinham condições. E ele tirava o filho da escola, a escola que ele deixou o filho há 2 anos. E isso, para mim, era assim, como assim? Não é sobre você, sabe? Isso, para mim, doeu muito, né? E a gente teve gente que fazia festa com a gente e falou, não quero. Eu falei, muita gente falou, deixa de crédito. Sim. E muita gente falou, não quero deixar. E cada um tem direito de escolher o que quiser. Sim. Né? Mas eu vi um professor, e ele realmente se esforçou muito para fazer a festa com a gente. E ele conversando, ele falou, não, deixa de crédito. E aí a gente começou a conversar, né? Aí ele, gente, eu nunca imaginei isso. Ele falou, não, minha funcionária está em casa. E eu estou pagando o salário dela. E o gás? O gás? Mas por que você está pagando o gás dela? Foi a minha primeira pergunta. Ele falou, mas pensa bem. Ela toma café na minha casa. Meu Deus! Ela almoça na minha casa. Então,
Você imagina quanto ela está gastando de gás agora? Os filhos estão na escola, ela não faz almoço, ela não faz café da manhã. Então, eu achei aquilo... Você sabe que essa pessoa, ela mudou a minha maneira de pensar. Sabe? Ele me deu um estalo. Eu falei, caramba, como ele olha para o outro. Então, a gente começou a olhar para o outro e quando a gente mudou a empresa, porque a gente olhou para dentro. E aquele time que estava com a gente, que a gente não demitiu, foi um time que começou a lutar junto com a gente. Isso eu sinto isso também. Você não sente? Sinto, porque ficamos mais próximas e reconhecidas. Porque essa sensação de tu ficar abandonada... Muito ruim, né? É muito ruim. É muito ruim. Mas não são todos, né? A maioria pega junto, valoriza. Empatia de novo. E acho que quando você é genuinamente comprometida com as pessoas... Não passa pela palavra, passa pelo sentimento, né? Então, eu acho que é por aí. As crianças sofreram muito. Olha, as crianças sofreram quando a gente voltou a fazer festa. Eu só imagino a alegria. Mas elas eram mais reclusas. Claro, porque imagina... 2, 3 anos, tinha dificuldade de brincar. Sim. Sim, também o medo, era um medo de ir, de ficar doente, de contaminar. Mas, assim, eu acho que isso passou, né? E vamos em frente, enfrentar outras coisas que a gente precisa estar forte. Meninas, a gente precisa terminar. Já passou? Eu acho que eu vou ter que voltar mais seguido para o Rio, a gente vai poder se encontrar. Foi ótimo, a gente faz pensar, né? Isso aí, eu queria agradecer muito vocês. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa, perguntar uma para outra alguma coisa. Não, eu adorei nosso papo. Não, a gente podia também. ficar mais também. Vamos Trazer tomar um café, cafezinho, passear no shopping. Pode ser um vinho também. Pode, pode ser né? Um vinho, marcar, porque eu adoro bater papo. A gente pode ir, eu acho que eu vou levar a Roberta no Animação para ficar bebendo um espumante com vocês, né? Ela vem beber junto, já é adulta. Maravilhoso. Agradecer a oportunidade, muito bacana. Adoro ouvir as pessoas, né? Acho que agrega muito pra gente, né? A gente aprende todo dia um pouquinho, né? E isso também é um ato de empatia, né? A gente entender que somos, às vezes, de culturas diferentes, às vezes de educação diferente, mas a gente está aqui trocando experiência, né? Eu acho que nenhum conteúdo é mais valioso do que o que a gente está fazendo aqui, que é trocar experiência, né? Às vezes, que a gente estava falando antes. Às vezes, uma coisa da minha vida dá um insight para outra pessoa e, às vezes, a gente só dá um quentinho no coração, bate um papo. Sem dúvida. Eu acho que é a troca de experiência e compartilhar o conhecimento muito, muito maravilhoso. E outra coisa que eu queria dizer para vocês que me ocorreu agora, essa coisa da gente poder lidar diferente com os filhos, né? Uma nova perspectiva de educação diferente da que muita gente teve. Eu acho que essa coisa mais respeitosa com a gente. Poder ver que quando a gente está assim, no limite, vai tomar uma água, vai no banheiro, fecha a porta 1 minuto, se acalma para poder voltar. E às vezes o melhor, menos é mais, né? Não diz nada, para depois não se arrepender de alguma coisa. Né? Tem que ter. A gente tem que ter muita maturidade. Mas é isso, a gente trabalha para ter maturidade. Eu tenho pouca. Isso. Mas a gente trabalha para ter... Eu trabalho para ter muita, entendeu? E sabe, Dani, falando com você, eu fiquei pensando dessa coisa da criança e depois da gente, como mãe de filhos adultos, da gente poder ouvir os filhos e aprender com os filhos. E semana passada eu ouvi, eu não estava junto, mas a minha filha e o namorado levaram a avó do meu genro na casa da minha mãe. Elas são mais ou menos uns 80 e muitos, né? E aí a minha filha me contou que a minha mãe falou para a outra amiga nova que estava fazendo, né? A avó do Lucas, que é o meu genro, e falou assim, sabe, a minha filha não me trata que nem criança. Porque tem essa coisa, né, de tratar a pessoa idosa como se fosse uma criancinha. Como se aquela pessoa não tivesse muito conhecimento, muito discernimento, inclusive para nos ajudar. E ela contou muito orgulhosa. Então, eu acho que isso também eu aprendo com as crianças, eu aprendo com os meus filhos e também com a minha mãe. Porque eu também gostaria que me tratassem assim, com o meu direito de pensamento e de decisão, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante a gente falar. E a fala dela é muito, muito legítima, porque você percebe, olha o que ela falou, não me trata que nem criança. E aí a gente já leva para o lugar de como a gente trata a criança, num ser que não pensa. Então, ela estava falando assim, não me trata que nem criança. Por quê? Porque a gente olha para a criança como um ser invisível, que não pensa, que não pode dar. Tudo bem, somos os adultos. Eu sempre falo lá em casa, eu sou adulta, muito mais maturidade, muito mais experiência de vida que você. Mas nem por isso eu vou deixar de te ouvir e te considerar. Palavra final vai ser minha.
Mas qual é a sua opinião? O que, que você pensa? Como você quer se fazer? sente? Vamos fazer um combinado? Vamos negociar? Como você se sente? Ai, devia ter te conhecido quando meus filhos eram pequenos. Isso faz toda a Depressiva diferença. aqui, E gente. isso... Lá em casa, fala, vai lá, ninguém vai entrar, acabou. Não vai, mas é meu quarto, não existe quarto, não existe quarto. Aí eu falava isso, gritava, aí eu voltava e falava, Ai, amor bebê, mãe! Colinho Aí de ele falava mamãe. assim, mãe, você não bate, isso não é normal, mãe. Até hoje eles falam, mãe, você não bate bem, não. Isso é uma mama. Ela ia fazer ia fazer consulta diariamente. Isso aí. Então tá, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima. Beijo. Obrigada. Beijo, gente.